Hello everybody, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal do offshore? Boa tarde para quem está me seguindo agora, para quem está me vendo nesta live. Hoje nós vamos falar, hoje a aula, é sobre inglês técnico offshore. Então nós sabemos que existem algumas diferenças, pequenas diferenças entre inglês americano e inglês britânico, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, já me sigam aqui para vocês acompanharem as próximas aulas. Meu nome é Renata Santos, se você não me conhece ainda. Sou professora de inglês há mais de 20 anos e hoje eu me dedico ao inglês técnico offshore, ok? Então vamos lá. O que eu vou falar na live hoje, eu me baseei muito no livro do Rafael D'Andrea Aires. O Rafael é escritor de livros, é palestrante, engenheiro naval. Recentemente eu fiz uma live com ele, foi muito interessante. Se você não assistiu ainda, não perca, tá aqui no Instagram, assista depois. E o Rafael, ele é autor de 2 livros que eu adquiri e foi com base neles que eu fiz inclusive essa live, estou fazendo essa aula, Então o primeiro é Naval e Offshore, glossário de termos técnicos, e Inglês Offshore Descomplicado, que é um dicionário técnico inglês e português e inglês, ambos, ok? Então vamos lá. Inglês americano, eu separei algumas palavras que são bastante usadas, que vocês conhecem bastante do dia a dia de vocês, para facilitar o entendimento. Então se você, ao final da live, tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se depois da live você quiser me perguntar alguma coisa, mandar um direct, colocar aqui nos comentários alguma pergunta, também fique à vontade, ok? Bom, o inglês, a primeira palavra que eu escolhi aqui dos livros, do Rafael, como eu já mencionei, em inglês americano nós temos chave de boca ou chave fixa. Então, no inglês americano nós falamos open-ended range. Open-ended range. Para chave de boca ou chave fixa. No inglês britânico vai mudar só o finalzinho, fica open-ended spanner. Open-ended spanner. E é importante dizer aqui que a diferença do inglês britânico e americano tem algumas diferenças de grafia, como nesse caso o começo é igual, open-ended, mas o finalzinho muda, range para o americano e spanner para o britânico. Porém, quando a gente se comunica, quando nós falamos, não é só a grafia que a gente tem que levar em conta, Quando você fala, você deve levar em consideração a pronúncia, o sotaque, porque tem algumas diferenças sim. Então, no caso do inglês, o inglês britânico, ele vai falar spanner, e não spanner. Normalmente esse ER em inglês americano é pronunciado como e no inglês britânico é falado como Então seriam open-ended spanner, ok? Então o ER muda um pouquinho o som, é bem interessante, a gente vai ver outros exemplos aqui. Um outro exemplo que aí muda a palavra em si é gasolina. Então gasoline em inglês americano, em inglês britânico petrol. Simples. Em inglês americano, gasoline, britânico, petrol. A próxima palavra, que é porto, harbor. Em inglês americano, harbor. Em inglês britânico vai ser harbor também, mas muda um pouquinho a grafia. Se no caso de inglês americano o final é OR, isso é uma característica que acontece bastante, não bastante, que costuma acontecer no inglês britânico, termina com OR, o finalzinho do britânico vai ser OUR. Então, o inglês americano, o padrão é OR no final da palavra, e o inglês britânico vai ser OUR. Então, fica harbor e harbor, a escrita vai mudar, e a pronúncia também muda um pouquinho do inglês britânico, fica harbor. Acontece a mesma coisa, acabei de me lembrar aqui da palavra cor em inglês, que seria color, em inglês americano. Em inglês britânico fica color.
E o final acontece a mesma coisa que aconteceu no exemplo que eu dei de porto, de harbor aqui. O final de color é O-R, certo? Finalzinho. C-O-L-O-R, ok. Inglês americano. Em inglês britânico fica C-O-L-O-U-R. Então, no finalzinho era O-R, vai se tornar O-U-R. Então, fica color. Color, pronúncia de inglês britânico, ok? Mas não se preocupe que não são tantas palavras assim para você se preocupar. São algumas, ok? Então, eu separei algumas principais que a gente usa. Algumas delas não são apenas voltadas para o inglês offshore, como eu já mencionei aqui, de cor, de color ou color. Mas você vai perceber que dá para fazer referência com outras palavras. A próxima palavra que eu separei aqui, que não é só para o inglês offshore, é centro. A palavra centro, por exemplo, de shopping center, né? Que a gente fala shopping center. Shopping center. E aqui eu vou abrir um parênteses. Em inglês americano, é muito mais comum a gente usar a palavra mall. Mall em vez de shopping center ou shopping center. A gente usa mais mall, ok. Fechando parênteses, voltando para o offshore aqui. Então, você tem center, em inglês americano. Do nosso dia a dia aqui, shopping center ou shopping center. E no inglês britânico, nós falamos Santa. Então, o finalzinho que é ER vai ser, no caso de center, TER, em inglês americano. Em inglês britânico fica TRE. Troca, muda um pouquinho aqui, né? E nesse caso também vai mudar a pronúncia, fica Santa, como eu já falei para você. A diferença de pronúncia, a diferença de spelling, a diferença de grafia, da maneira como você escreve. Muito bom. Aí a próxima se liga muito a center, a centro, né? Que é a palavra metacentro em inglês offshore, que é meta-center. Meta-center, em inglês americano. Em inglês britânico, meta-center. Meta-center. Então, se você pegou aí do center, de centro, fica mais fácil para falar meta-centro. Então, repetindo, em inglês americano, meta-center. Em inglês britânico, meta-center, ok? Meta-centro. Seguindo aqui, nós temos a palavra quilômetro. Quilômetro, que é bem comum, né? Para nós aqui, não só do inglês britânico, mas no inglês offshore, mas no inglês geral. Quilômetro. Em inglês americano, kilometer. Kilometer. O stressed syllable, a sílaba tônica é em lo. Kilometer. 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 Sílaba tônica, stressed syllable em lo. No inglês britânico, o stressed syllable, a sílaba tônica, a sílaba forte vai mudar. Fica kilometer, kilometer, meter, kilometer, kilometer, ok? Vai mudar um pouquinho. Então, o spelling também muda, porque no inglês americano é T-E-R, o inglês britânico vai ser T-R-E. Muito parecido com, muito parecido com centro, né? Com centro e a outra palavra que é metacentro, muito parecida. A grafia e a pronúncia também. Então fica a diferença de stressed syllable, a diferença de stressed syllable e a diferença de grafia também. Então, o que é no inglês americano T-E-R, no inglês britânico fica T-R-E, ok? Kilometer, kilometer, ok? A próxima palavra que eu particularmente achei bastante interessante aqui é draft. Draft, que no inglês offshore é calado, calado de uma embarcação, aqui não vai confundir. E a grafia também vai mudar. Muda bastante aqui, porque a grafia e a pronúncia.
Inclusive no livro do Rafael ele deixa bem claro essas diferenças aqui, e aqui eu quero contribuir um pouco mais para falar, né, essa pronúncia para vocês. Então, se em inglês americano fica draft, D-R-A-F-T, D-R-A-F-T, T mudo. No inglês britânico vai ficar draft, draft, D-R-A-U-G-H-T. Então, o som do A, que é E em inglês americano, vai ficar no britânico O, fica draft, draft, O, draft. É comum isso acontecer no inglês britânico, ok? Então, draft ou draft, calado de uma embarcação, a grafia muda bastante também, assim como a pronúncia. E aí eu quero trazer uma curiosidade aqui, porque draft beer em inglês americano, é cerveja, é o chopp, né? Aquele chopp extraído do barril, o chopp. E no caso do inglês britânico, que é mais usado ainda, a mesma coisa com a mesma grafia que eu falei da diferença de draft beer, chopp em inglês britânico e inglês americano. Você pode usar os dois. Draft beer, inglês americano, ou inglês britânico, draft beer, ok? Pode usar qualquer um dos dois, não esquecendo que a grafia muda também. E também, no caso do inglês britânico, se você quiser falar de cerveja, um copo grande de cerveja, como as pessoas consomem bastante lá, seria a pint of beer. A pint of beer. Fica tranquilo que eu vou colocar aqui depois, na legenda, eu vou escrever esses detalhes para que você consiga se direcionar melhor, ok? Então fica a pint of beer, que é um copo grande de cerveja, que equivale a quase 600 ml daquela garrafa grande de cerveja que nós consumimos de cerveja aqui no Brasil. É quase 600 ml, um pouquinho menos, que é o famoso famoso pint of beer, que é um copo grande de cerveja. Vem num copo mesmo. O que para nós vem numa garrafa, para eles vem num copo. Um copo bem grande mesmo. Ok, então a pint of beer é um copo grande de quase 600 ml de cerveja. E se você quiser falar um copo de chopp, por exemplo, seria a pint of draft beer, no caso do inglês britânico. A pint of draft beer, um copo de chopp, um copo grande de chopp de quase 600 ml, como eu mencionei. Ok, voltando para o inglês técnico offshore agora, especificamente da pronúncia, você tem alguns padrões que você tem, final das palavras que tem OR, por exemplo. Você tem a palavra âncora, que é anchor. Anchor, termina com OR no final, certo? Em inglês americano, anchor. Em inglês britânico, a grafia, o spelling não vai mudar, mas a pronúncia muda um pouquinho. Quando for OR, tende a ficar muito parecido com color, como eu comentei aqui, column, anchor, ok? Então, em vez de anchor, mais acaipirado, fica anchor, ok? Inglês britânico. E aí você tem a palavra muito comum no offshore, que é operador. Por exemplo, rádio operador, radio operator. Então, operador, termina com ER, em inglês e português, inclusive. No caso, é a mesma coisa. Quando termina com inglês pronúncia americana, o OR fica operator. Em inglês britânico vai ficar operator, ok? É isso. E uma outra que tem o mesmo padrão aqui é supervisor, que se escreve exatamente do mesmo jeito que nós escrevemos em português, escrevemos em inglês também, mas a pronúncia muda. O finalzinho fica visor, supervisor. Em inglês americano, supervisor. Em inglês britânico, supervisor. Então veja que você tem anchor, vou falar só em inglês britânico agora, anchor, operator, supervisor. Muda um pouquinho aqui o final.
E a grafia é exatamente, se escreve do mesmo jeito como nós escrevemos em português, a mesma coisa. Uma outra variação aqui do finalzinho, para você pegar a diferença da pronúncia do britânico e o americano, é o ER do final. ER de água, por exemplo. De água em inglês, tá? Então você tem water. W-A-T-E-R. Water. Water. Toda vez que eu vou ensinar isso daqui, os alunos falam, nossa, mas a diferença da pronúncia é grande. Nesse caso muda bem, eu devo admitir aqui. Então, em vez de ser water, em inglês americano, veja que o finalzinho fica esse water. O inglês britânico vai ser water. Water. Muda, né? Esse aqui muda bem, verdade, concordo. Water, ok? A escrita não muda em inglês americano e britânico, mas a pronúncia vai mudar. E aí você tem o link com a palavra quebra-mar em inglês, que é breakwater. Breakwater. Breakwater em inglês britânico. Breakwater, ok? E a outra também que eu achei aqui com essa referência do finalzinho ER, que é carregador, que é charger, em inglês americano, charger, em inglês britânico, charger, ok? Então, um exemplo seria carregador de bateria, I'm sorry, battery recharger, battery or battery charger in this case, right? Nesse caso. Então, battery charger. Então, muda de charger para charger, ok? É interessante, né? Eu gosto muito desse assunto. Espero que você curta tanto quanto eu, porque eu gosto bastante. Outra referência do caldeira em inglês, nós falamos boiler. Boiler, em inglês americano, bem acaipirado. Boiler. No inglês britânico, nós falamos boiler. Veja que o final fica esse ele é mais suave, né? Mais soft aqui. Então fica boiler. Caldeira. O outro aqui que não está relacionado ao inglês offshore, que não está no livro do Rafael, mas eu fiz questão de colocar porque eu sei que, assim como water, quando eu ensino isso, os alunos acham bem diferente a pronúncia de water, água, water, em inglês americano e britânico. A palavra filha em inglês também muda bastante. Então, a palavra em inglês americano, a grafia não muda, é igualzinho, tá? D-A-U-G-H-T-R. T-E-R. O finalzinho TR no inglês americano fica daughter. Minha filha, my daughter. Minha filha, my daughter. Em inglês britânico, aí muda realmente, fica daughter. E você deve estar pensando assim, não é possível que muda tanto, muda bastante, é uma das palavras que mais muda no inglês britânico, né? Water, daughter, my daughter, minha filha, my daughter, minha filha em inglês britânico, em inglês americano, my daughter, daughter. Qual que você prefere? Você prefere inglês britânico ou americano? Coloca aqui nos comentários para eu saber, eu tô curiosa. Qual que você gosta mais? Na minha experiência, eu tenho visto alunos que amam o inglês americano e alunos que amam o inglês britânico e aqueles que falam que o inglês britânico é mais difícil e outros que falam que o inglês americano é mais difícil, mas eu acho, particularmente, eu aprendi, sempre eu ensino no meu método, inclusive inglês para offshore, eu ensino bastante essas diferenças de grafia, a pronúncia, a fala, porque é importante você reconhecer quando eles falarem daughter, or daughter, or water, or boiler, or enfim, etc. Então eu ensino isso porque eu sei que é importante para você reconhecer os diferentes tipos de sotaque. Mas como eu disse, não tem tantos assim, então você não tem que se preocupar tanto com isso, mas é importante você saber que essas diferenças existem e é bom você saber para não só se comunicar, você não precisa falar dos dois jeitos, tá? O importante é você ter um inglês internacional. O que eu quero dizer com inglês internacional? A maneira como você fala, como você se comunica, como você se expressa no seu ambiente de trabalho offshore é o que
Tem que ficar claro para as pessoas, isso tem que estar claro, tem que ter clareza, ok, na sua comunicação. Não se preocupe, qual dos dois eu devo usar então? Você deve usar o inglês internacional, o inglês que você se sente confortável. É claro, se você estiver convivendo com britânicos numa plataforma de petróleo offshore, com o tempo, naturalmente, você vai acabar. Eu lembro quando eu aprendi inglês americano aqui no Brasil. Quando eu viajei para a Inglaterra, quando eu morei na Inglaterra, eu acabei pegando um pouco mais, embora eu já usasse os materiais americanos, britânicos aqui no Brasil, usava bastante. Quando eu viajei para a Inglaterra, eu não tive dificuldade com essa diferença de sotaque, etc., porque eu já estava bastante acostumada já dava aula há bastante tempo, há mais de 10 anos. Então eu estava acostumada. Mas com o tempo, morando lá, eu acabei pegando mais o jeito de falar do britânico. E quando eu voltei para o Brasil, algumas pessoas que me conheciam, meus amigos, falavam, nossa, quem falava inglês, né? Nossa, você tá com um sotaque mais britânico, porque é natural. Então isso vai acontecer com você. Se você também morar fora, se você estiver, eu quero dizer, uma plataforma de petróleo que você tenha mais contato com o britânico, o seu ouvido vai ficar mais acostumado e naturalmente você vai acabar pegando um pouco desse sotaque. Mas não se preocupe. O importante é que você quando você for se comunicar, quando você estiver conversando com eles, eles precisam entender o que você está falando. Isso é o mais importante. Então não se prenda qual que é um, qual é outro, ok? Não se prenda tanto a isso. Eu só estou colocando isso aqui para efeito didático de aula, porque é importante você saber, porque você pode se deparar com, na mesma plataforma, um americano, um britânico, um filipino, uma pessoa da Noruega ou um grego, whatever, French, e aí você vai ter sotaques diferentes, né? E é bom você estar preparado para eles, ok? É só por isso mesmo. Muito bom. Aí você tem a próxima que estamos chegando ao finalzinho aqui, mas carga a ser transportada. Carga a ser transportada. A palavra é cargo. Cargo. Cargo, inglês americano. Inglês britânico, cargo. O que muda aqui? É muito parecido com carro. Então, vou falar o carro primeiro, acho que é mais fácil para você conectar. Carro em inglês, como nós falamos? Nós falamos car. Car, inglês americano. Car. Então, esse AR de carro, C-A-R. Então, o AR da palavra carro em inglês, em inglês americano, vai ficar bem mais car, mais caipirado. Car, ok? Já no caso do inglês britânico, esse AR a boca fica mais relaxada, fica mais aberto, mais soft, mais leve, digamos assim. Então vai ficar car, e não car. Vai ficar car. My car, meu carro. My car, ok? É isso. E aí conecta com a palavra carga a ser transportada. Cargo. Cargo. Em inglês americano. Em inglês britânico, cargo. Cargo. Não cargo. Então esse R ele fica mais leve, fica mais soft. Você reduza essa força, vamos dizer assim, de falar cargo, fica cargo, ok? Cargo. The cargo, ok? A carga. Em inglês americano, the cargo, a carga a ser transportada, ok? Então é isso, essa era a aula de hoje. Lembrando, gente, para fechar aqui, é importante dizer que a aquisição tem um escritor conhecido que é o Krashen, que ele fala muito de aquisição versus aprendizado. Então, aprender é uma coisa de você decorar as palavras de um dicionário, por exemplo, né? Eu vou decorar, eu vou aprender na decoreba. É diferente de você adquirir a língua, de você absorver naturalmente a língua. Então, é muito importante você entender isso, porque no offshore o ideal é que você adquira, que você absorva a língua de maneira natural. Claro que você vai precisar repetir em contextos, todo dia trabalhando em plataforma de petróleo, você vai acabar repetindo isso, é natural, vai fazer parte do seu trabalho no dia a dia, mas
Veja, é importante que você adquira, que você absorva naturalmente o idioma. Isso é bastante importante. E no meu método, inclusive inglês para offshore, eu foco bastante nisso, porque eu quero que você aprenda, que você absorva, que você adquira a língua e não se torne apenas um repetidor de palavras, mas para aquilo que você internalize isso. Então, ao longo do tempo, eu desenvolvi essa metodologia para as minhas aulas, ao longo dos anos, ao longo dos 20 e tantos anos que eu já dou aula, então eu desenvolvi essa metodologia e é isso que eu coloco no meu curso. E lembrando, fluência, muita gente pensa que fluência, falar inglês, é um dom, é para poucos, não. É um método. Se você tem um método mais a ação, você consegue transformar isso em comunicação. Então, você precisa entender que o inglês técnico vai ser o seu passaporte, a sua vantagem profissional. Coloca isso na sua cabeça, é muito importante, né? O inglês, ele é uma ferramenta, o inglês técnico offshore, ele é uma ferramenta e vai ser uma ferramenta para você. Então, trate o inglês, trate essa ferramenta como um equipamento de trabalho, um equipamento do trabalho tão essencial, tão importante quanto o seu capacete, por exemplo, porque é ele que vai te levar mais longe, é ele que vai fazer você construir a sua carreira no inglês técnico offshore, ok? Não se esqueça disso. E para concluir, eu estou terminando um material bem legal que eu vou oferecer como presente para você, que é o kit de sobrevivência offshore. O que é isso? É um material que eu desenvolvi que que você vai dar os primeiros passos, né, em direção ao seu inglês. É um inglês prático para você começar já, para começar para ontem. Diálogos, contextos específicos do offshore para você dar os seus primeiros passos no inglês, para que você já tenha uma base, ok? Para você não ficar tão perdido. Eu nunca estudei inglês, eu não sei como é que funciona, acho o inglês difícil. Com esse kit de sobrevivência offshore, com esse material, você vai sentir segurança para dar os seus primeiros passos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Eu já estou terminando, ou seja, ele não está concluindo ainda, estou no finalzinho. Então já me segue, já compartilha também essa live, me segue para você saber quando é que esse material vai ficar pronto, que eu vou avisar aqui em primeira mão para você que está me seguindo, ok? Então é isso, compartilha essa live com quem também precisa dessa informação, precisa saber essas diferenças de British English, American English, inglês britânico e inglês americano. É isso, see you next video, bye bye, thank you.